A decisão do plenário do Supremo sobre a mudança na composição das bancadas dos estados na Câmara dos Deputados. O plenário do Supremo considerou inconstitucional parte de uma lei complementar que atribuía ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a competência para determinar como seria a distribuição das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados entre os estados da Federação, respeitando a população proporcionalmente de cada estado. As possíveis alterações nas bancadas da Câmara em relação a 13 estados brasileiros começaram a ser discutidas pelo plenário do Supremo no dia 18 de junho. O debate foi provocado por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que em abril do ano passado mudou o tamanho das bancadas com base em dados do censo realizado em 2010. Em dezembro de 2013, o Congresso Nacional, então, aprovou um projeto de decreto que anulava a decisão do tribunal. Em maio deste ano, o Tribunal Eleitoral decidiu ratificar a resolução do ano passado. Para o TSE, os parlamentares não poderiam ter revogado a decisão do Tribunal Eleitoral por meio de um decreto legislativo. Em determinado momento, o Congresso Nacional aprovou uma lei complementar, que é essa, que parte dela foi considerada inconstitucional recentemente pelo Supremo, nesse julgamento, que estabeleceu, então, o máximo e o mínimo e disse, no artigo 1º, que o TSE teria que, no ano antes das eleições, levando em conta os números aferidos pelo IBGE, fixar o número de vagas de deputados federais para cada um desses estados, proporcional ao número de habitantes. E o TSE fez isso em 2003, editando uma resolução. E em virtude da resolução do TSE, 5 ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas no Supremo pelas Assembleias Legislativas do Piauí, de Pernambuco e da Paraíba, e pelos governos do estado do Espírito Santo e da Paraíba. Eles reclamavam o fato de terem perdido parlamentares. A Câmara dos Deputados também entrou com uma ação com a mesma finalidade. E o Senado Federal ingressou com uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, pedindo ao Supremo a validade do decreto legislativo que revogou a mudança. Como o objetivo era o mesmo, as ações foram julgadas em conjunto pelo plenário do Supremo. A maioria de 7 ministros entendeu que a decisão não cabe à Justiça Eleitoral. Depende de uma lei complementar aprovada pelo Congresso. A modulação de efeitos foi proposta para definir a partir de quando seria a aplicabilidade do entendimento do STF. Mas no julgamento do dia 1º de julho, como a maioria de 8 ministros a favor não foi alcançada, tanto a resolução do TSE como o dispositivo da Lei Complementar número 78 de 93, que foram declarados inconstitucionais, não poderão mais produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento. A resolução do TSE perdeu efeito, porque o TSE não pode mais estabelecer esse número, né? Volta à regra de que cabe ao Congresso Nacional fixar esse número, né? E, por último, acho que a última discussão era: nós estamos, nesse exato momento, já no início do processo eleitoral. No julgamento do último dia 1º de julho, na discussão sobre a possível modulação de efeitos, o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, chamou a atenção para a responsabilidade da decisão sobre esse assunto. Tem se banalizado no nosso sistema de controle objetivo a seguinte prática que considero das mais bizarras. O tribunal declara a incompatibilidade de determinada lei com a Constituição, mas, ao mesmo tempo, modula os efeitos da decisão e mantém o status quo. No caso, ora em julgamento, invoca-se o princípio da segurança jurídica para perpetuar os efeitos
de uma incursão indevida do Tribunal Superior Eleitoral num campo que, em qualquer democracia de peso, constitui, sem dúvida alguma, área de atuação por excelência do legislador. A meu ver, a segurança jurídica estará, sim, ameaçada se a Corte prosseguir nesse faz de conta e disser que o Tribunal Superior Eleitoral agiu mal e infringiu a Constituição, mas, por razões de ordem pragmática, a inconstitucionalidade causada por ele, TSE, valerá para as próximas eleições. Eu acho que é chegada a hora de se colocar fim a esses malabarismos interpretativos que têm se tornado moda entre nós. Para editar uma nova resolução, não há mais autorização pela lei complementar, porque foi declarada inconstitucional esta delegação. Este é o problema. Então, esse tribunal diga que o Tribunal Superior Eleitoral pode editar uma nova resolução para as eleições deste ano, porque não há mais base na lei complementar para a edição de resolução. E a resolução anterior, ela não se repristina, porque ela foi editada exclusivamente para as eleições de 2010. E este encadeamento é inexorável. Para o Tribunal Superior Eleitoral atuar como atua, depende de as convenções terem ocorrido no prazo, para que todo o trabalho administrativo do Tribunal Superior Eleitoral, aí incluídos serviço de informática, o trabalho com as urnas, a entrega, há um encadeamento que, se falhar um dia, dá errado a eleição, que no Brasil tem dado certo. A ministra Rosa Weber propôs a modulação de efeitos para evitar que houvesse um vácuo legislativo, pensando justamente nas eleições de outubro. Afinal, com a declaração de inconstitucionalidade de parte da Lei Complementar número 78, como ficaria a situação para as eleições de 2014? Logo depois da decisão do Supremo, no último dia 1º de julho, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, também se reuniu em sessão extraordinária para decidir a questão. Seguido por unanimidade pelos demais ministros, o presidente do TSE, Dias Toffoli, editou resolução e manteve os critérios estabelecidos na resolução do TSE número 23.220, de 2010. Ele manteve, portanto, para a eleição deste ano, a mesma composição das bancadas dos estados na Câmara, estabelecida na resolução de 2010, tendo em vista que as convenções partidárias já tinham sido realizadas. Os partidos já fizeram suas coligações, suas convenções, né? O prazo máximo era o dia 30. Ou seja, então os partidos já escolheram os seus candidatos, considerando o número de vagas que estava estabelecido. Atualmente, o Congresso conta com a representação de 513 deputados. E se o Supremo decidisse pela redistribuição do número de parlamentares, os 3 estados definidos pelo TSE, o Piauí e a Paraíba perderiam 2 deputados federais cada um. Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul ficariam sem um deputado na Câmara na próxima legislatura. O estado do Pará ganharia 4 novas cadeiras. Ceará e Minas Gerais teriam mais 2 vagas de deputados. Os estados do Amazonas e Santa Catarina aumentariam suas bancadas em um deputado federal cada um. Ou seja, tudo volta ao que era antes, o número de vagas continua o mesmo, os partidos lançam o número de candidatos correspondentes ao número de vagas e transfere-se, devolve-se para o Congresso Nacional, que um dia disse que a competência não era dele, mas do TSE, devolve a ele a competência. Daqui a pouco, no próximo bloco, acompanhe os votos de todos os ministros que participaram deste grande julgamento no plenário do Supremo. Até já. O
programa de hoje é sobre a decisão do plenário do Supremo que declarou a inconstitucionalidade de uma resolução do TSE que mudou a composição de 13 bancadas estaduais na Câmara dos Deputados. Depois do julgamento no plenário do Supremo, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, voltou a se manifestar sobre o tema e ficou decidido que para as próximas eleições de outubro, o que vai valer é a mesma orientação sobre as bancadas estaduais na Câmara, referente ao ano de 2010. Entenda a partir de agora as questões práticas que envolveram a decisão, o que muda no cenário político e os dispositivos jurídicos que basearam a orientação do Supremo. O plenário do Supremo reconheceu a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 78 de 1993. Essa lei autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a definir o tamanho das bancadas dos estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Com base no dispositivo, foi editada pelo TSE a resolução número 23.389, de 2013, declarada inconstitucional pelo Supremo. Ao todo, foram 6 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade, julgadas em conjunto pelo plenário. O relator de uma dessas ações foi o ministro Gilmar Mendes, que não viu inconstitucionalidade na resolução do TSE. As disposições normativas questionadas visam a dar concretude aos ditames constitucionais regulamentadores do sistema eleitoral proporcional de listas abertas que vigora no Brasil. O desafio está em regulamentar esse sistema mantendo, dentro dos limites constitucionalmente previstos, a proporcionalidade da representação dos estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, com as respectivas repercussões nas Assembleias Legislativas Estaduais e na Câmara Distrital. Peço licença ao colegiado para, desde já, votar no sentido de declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 424 de 2013 e, assim, julgar improcedente a ADC 33. Ante o exposto, presidente, em conclusão, voto no sentido de julgar improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade 4944, 4947, 5020 e 5028, para declarar a constitucionalidade do artigo 1º, caput e parágrafo único da Lei Complementar 78 de 93. A pedra de toque da controvérsia diz com o número de representantes da população, deste ou daquele Estado ou do Distrito Federal. Representação cuja finalidade é a defesa dos multitudinários interesses levados ao cenário político nacional. Trata-se, portanto, em dimensão maior, da representação do povo brasileiro no Parlamento Federal. A renúncia do legislador complementar ao exercício de sua competência exclusiva não se presta, a meu juízo, a legitimar o preenchimento de lacuna legislativa por outro lado. Por maioria, o plenário seguiu o voto da ministra Rosa Weber, relatora de algumas das ações que estavam em julgamento. No entendimento majoritário, a resolução do TSE invadiu competência do Congresso Nacional. Isso porque, de acordo com a Constituição de 88, o número de deputados e de representações nos estados devem ser estabelecidos por lei complementar. Entendo que é inadmissível que se dê um cheque em branco para definir o próprio critério matemático de distribuição das cadeiras, consabido que não existe apenas um só critério, ainda que o TSE tenha se saído muitíssimo bem na sua escolha, a meu juízo. Longe de proporcionar segurança jurídica ao processo eleitoral, tal situação gera mera ilusão de segurança, na minha visão, uma vez que se o TSE pode fixar livremente a forma de cálculo em uma eleição, também livremente poderá alterá-la em outra. O atual presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, e o ministro Luiz Roberto Barroso, eles foram os dois únicos que acompanharam a corrente formada pelo ministro Gilmar Mendes, relator de parte das ações que estavam em julgamento. Eu acompanho o ministro Gilmar Mendes julgando improcedente todas as ações, declarando constitucionais a lei complementar e a resolução do TSE, e inconstitucional o decreto legislativo do Senado. Nós já temos no sistema constitucional brasileiro um problema, um vício de origem,
porque a Constituição brasileira originária já traz uma distorção nessa matéria, quando ela fixa um número mínimo e um número máximo de deputados. E aí eu fiz uma conta, a título de exemplo, nas eleições de 2010, 233 mil eleitores de Roraima foram às urnas para eleger 8 deputados federais, enquanto em São Paulo, 25 milhões de eleitores elegeram 70 deputados federais. Isso significa, na prática, e sem nenhum juízo de valor, que o voto de um cidadão de Roraima vale quase 12 vezes mais do que o voto de um paulista. Não cabe ao TSE fazer juízo de valor sobre os critérios que necessariamente deverão embasar a elaboração desses cálculos. Critérios esses de alçada exclusiva de lei complementar, por enquanto ainda não implementado. É certo que o déficit normativo da Lei Complementar 78/93 mantém um estado de desproporcionalidade na representação dos estados, na Câmara dos Deputados. E disse também que o Poder Legislativo, limitado por dificuldades políticas insuperáveis, não tem reunido condições para aprovar as normas necessárias ao efetivo implemento do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Isso, todavia, ainda que pudesse ser verdadeiro, não justificaria, no meu entender, que o TSE suprisse essa omissão do legislador. Eu verifico que nós sempre utilizamos essa válvula de escape, inclusive essa estratégia de interpretação das leis conforme a Constituição, quando há uma brecha para esse fim. Agora, aqui não há brecha. Aqui é aplicável a toda evidência o princípio em claro e cessa de interpretar sob pena de negar a vigência à Constituição Federal. Jamais o Tribunal Superior Eleitoral, depois da Carta de 88, acionou a população dos estados para fixar número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Por isso, eu concluo pela procedência do pedido que impugna a Lei Complementar número 78, enquanto às ações sob a relatoria da ministra Rosa Weber, no que atacam exclusivamente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, eu as tenho por prejudicadas, já que consequência natural de fulminar-se a Lei Complementar 78 é justamente não subsistir a resolução. E depois desta sessão, os ministros se reuniram em uma nova sessão a fim de discutir a proposta de modulação de efeitos. O que o Supremo faz nesses momentos? Olha para a realidade que a lei criou, enquanto ela esteve vigente, e modula os efeitos. É o tribunal dizendo como é que a decisão que ele acabou de gerar vai se operar na prática daí em diante. Para tanto, seriam necessários 8 votos a favor, que não foram alcançados. Portanto, mesmo com 7 ministros votando a favor da adoção de regras que iriam nortear o pleito de outubro, o tribunal votou pela sua inaplicabilidade total. O regimento do Supremo Tribunal prevê que a modulação dos efeitos precisa de um quórum especial, que no caso são 8 ministros do colégio. Então, 8 ministros aprovando aquela decisão. Né? Como não se conseguiu nessa decisão os 8 ministros modulando os efeitos, a decisão do Supremo, por aquela regra geral, teria que considerar, ou como de fato deve estar considerando, como nula essa lei desde que ela foi editada, em 1993. Fixar o número total de deputados e a representação por unidade, cada uma das unidades. Isso é matéria para ser tratada na via administrativa e por uma corte inferior? Evidentemente que não é. É uma matéria extremamente sensível, muito delicada, porque envolve não o princípio da federação, não, mas sim o
próprio princípio democrático que diz respeito à representação política do povo, uma vez que no âmbito do Senado é que se realiza a plena igualdade político-jurídica entre os Estados-membros. E não poderia o TSE ingressar num juízo político, eminentemente político, a partir da edição de um ato cuja natureza é administrativa, claramente, não se discute. O Supremo tem sido chamado a resolver questões fundamentais que dizem respeito à vida das pessoas, à vida das instituições, à democracia. Eu acho que é um grande julgamento, especialmente pelo fato de ter envolvido durante tanto tempo tantas forças políticas. Veja a seguir a aplicação da decisão do Supremo na prática. E as regras já valem para as eleições deste ano? Daqui a pouco, depois do intervalo. Grande julgamento do STF apresenta hoje a decisão que envolve o número de parlamentares por bancadas na Câmara dos Deputados. Ao julgar uma resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, os ministros da Corte decidiram que não é papel da Justiça Eleitoral, e sim do Congresso, definir o número de deputados federais por bancadas na Câmara Federal. Depois do posicionamento do Supremo, no mesmo dia do julgamento, ministros do Tribunal Superior Eleitoral definiram que as regras sobre as bancadas dos estados na Câmara para as próximas eleições seriam as mesmas válidas no pleito de 2010. Com a resolução do Tribunal Eleitoral, alguns estados perdem, outros ganham representantes na Câmara. Essa correção que estava sendo feita pela resolução do TSE, ela estava corrigindo uma distorção dentro dessa distorção, ou seja, como desde a última fixação desse número de vagas até agora, alguns estados aumentaram a população e outros diminuíram, então o que ela estava fazendo era apenas corrigindo. Então, alguns estados ganhavam, um mais, outros menos, e variava de 1 a 4 vagas, e outros, e logicamente, se uns ganhavam, outros perdiam. Este especialista chama atenção para o tema em debate, que pode mudar o cenário político para as eleições de outubro. Há uma efervescência política dentre os partidos nesse exato momento para saber quantos candidatos cada um pode lançar. Num estado em que o número de vagas era X e passa a ser menos 4, isso repercute em cada partido quanto ao número de candidatos a ser lançado. E no plano político institucional existente, a rigor, significa um desequilíbrio, porque a bancada estadual, por exemplo, voltando ao exemplo do estado do Pará, que era X, tinha um poder dentro do Congresso nas votações e com uma bancada menor teria outro menor. Então, o impacto, na verdade, na minha opinião, é nesse plano. Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a produção, sugerir um tema ou falar conosco, é só enviar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau.